Olá, olá! Estamos ao vivo, começando aqui, vem chegando, vem chegando. Muito bom. Boa noite, quem tá aqui, grudadinho, mais uma live dessa série de lives que o Instituto tá organizando aqui para falar sobre esse tema, que é o Dia Internacional das Mulheres, no viés da diversidade e equidade de gênero dentro das organizações. Vem chegando! Hoje o tema da live é vieses inconscientes e estereótipo de gênero dentro das organizações. Então, se você acha que tem alguém que vai curtir, aproveita e manda um aviãozinho aí, vai chamando os amigos, vai chamando os colegas. Aproveita para pegar caderno, para pegar lápis, caneta, enfim, para anotar os insights, que hoje a gente tem aqui um painel para lá de especial com especialistas nas áreas, que vão trazer aí perspectivas bastante diferentes, complementares, melhor dizer, diferentes e complementares sobre esse tema. Muito bem, boa noite, já começamos. Eu sou Patrícia Ansara, sou fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Também sou mulher, sou executiva, sou empresária, sou mãe, sou equilibrista, como eu costumo dizer, acho que nós mulheres somos tudo isso, né? O Instituto nasceu, para quem está chegando agora, conhece pouco do Instituto, o Instituto nasceu há 3 anos, trazendo a única certificação internacional em segurança psicológicas de times do Brasil, e hoje a gente tem muito orgulho de já estar ajudando aí organizações com soluções customizadas para apoiar o desenvolvimento de times e de liderança para alcançar a alta performance por meio de um modelo que tem como premissa aí a qualidade das relações. E um dos elementos para isso é a diversidade. Então, e o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver com o tema de hoje, porque está chegando sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e com esse dia, sabe o que chega? Chegam várias iniciativas isoladas para a gente falar sobre a importância de equidade de gênero dentro das organizações. Então, iniciativas como palestras sobre propósito, carreira, liderança feminina, sobre equidade de gênero, diversidade e inclusão, sobre valores pessoais, então sobre carreira, autoconhecimento, como é que fala? Autossabotagem, até síndrome da impostora, enfim, todos esses assuntos que vão pipocando aí no mês de março, mas a real é que eles mudam muito pouco o ponteiro se a gente não tratar esse tema como um tema estrutural, né? E falar sobre tudo isso é falar sobre equidade de gênero, e isso tudo tem a ver com diversidade. Então, será que essas iniciativas, né, elas funcionam isoladamente? O que será que a gente pode fazer de diferente para mudar esse ponteiro? Então, nessa perspectiva, o Instituto está fazendo aqui uma série de lives. Hoje é a terceira live sobre o tema. A gente já teve uma live sobre os desafios da mulher contemporânea, está salvo aqui no Instituto, no perfil. A semana passada a gente falou também sobre microagressões no trabalho, e hoje o tema é estereótipo de gêneros e vieses inconscientes dentro das organizações. Então, vamos lá, a gente vai conectar tudo isso, esse tema com mulheres, com diversidades, com resultado, com segurança psicológica, com história, né, construída aí ao longo do tempo. E para fazer esse papo acontecer, eu vou chamar aqui 3 mulheres maravilhosas, com experiências riquíssimas, para complementar aqui, para construir, tecer essa conversa aí com vocês. Então, já aproveita aí, manda o aviãozinho, o pessoal chegando, acenando. Vocês estão me escutando direitinho, gente? Dá um oi para mim se vocês estão me escutando direitinho. Escreve aí no chat para eu ver se tem retorno aí de vocês. Estão me escutando direitinho? Então tá bom. Muito bem. Como eu falei, o tema de hoje é estereótipo de gênero e vieses inconscientes no ambiente de trabalho. Estou aqui com a minha colinha
com as perguntas que vão nortear nosso tema, nossa conversa aqui. E para falar sobre isso, eu vou chamar primeiro Karine Ross. Karine está aí. A Karine é especialista em diversidade e inclusão, mestre em equidade de gênero, é fundadora da NEUA, que é uma organização que apoia empresas aí para um futuro mais inclusivo. Então eu vou chamar. Vem chegando e eu vou apresentando aqui a Vânia, que já está aqui, que é facilitadora de diálogos, Olá, consultora Paty. especialista. Oi, Cá! A Vânia, que é Todo mundo consultora muito tá especialista, aqui. mentora em comunicação não violenta, super ativa aqui nas lives com a gente, está cheia de repertório e experiência para contribuir também. Bem-vinda, Vânia, querida. Gratidão, querida. E eu vou chamar para complementar esse painel a Alice, que é psicóloga, tem experiência em recursos humanos, adquirida em empresas nacionais e multinacionais, especialista em aprendizagem corporativa, com foco em liderança humanizada. Eu acho que a gente tem um bom painel, né? Me parece um Com painel, certeza. né, super complementar. Quem está do lado de dentro, quem está do lado de fora, quem é especialista no tema. Eu acho muito bacana e estou muito feliz de ter vocês aqui. Deixa eu só ver se a Alice está entrando. Boa noite, Cá. Boa noite, Vânia, direitinho. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Vocês se conheciam? Não, eu não conheço. Ainda não. Ainda não. É bom que sempre gera novas conexões as lives. É verdade. Então, está aqui com a gente 3 mulheres maravilhosas formadas em segurança psicológica que hoje trabalham dentro das suas especialidades, levando aí esse tema, né, para dentro da organização. Então, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui com a Alice, que ela não está conseguindo entrar. Alice, me chama, ou então tenta sair e entrar de novo. Vamos começar? Vamos, enquanto a Alice vai se organizando, eu queria passar a bola para vocês se apresentarem aqui, para quem está aqui com a gente. Eu fiz uma breve apresentação, mas nada como a gente contar quem a gente é, né? Então, Cá, quer começar? Depois a Vânia. Posso começar? Bom, eu sou Karine, já atuo aí, já tem acho que quase 15 anos nessa área de diversidade e inclusão. Recentemente concluí um mestrado também na LSI, em gênero. Tem bastante, não só acho que experiência, mas acho que vai ser um bate-papo muito rico aqui, de troca. Então, fiquem conectados aí, porque vai ser legal. Vai ser legal. É isso aí, Cá. É só dar um beijo na Alice, bem-vinda. A gente está fazendo as rodadas de apresentação. Vânia fala, depois você fala, Alice, vamos lá. Bom, eu brinco sempre que eu me apresento. Eu sou carioca de nascença e paulista de coração, né? E eu amo essa área de desenvolvimento humano e sempre fez parte da minha vida, né? Então, eu sou uma mulher etária, né? Afrodescendente e tenho uma redução de 40% da minha visão. Ou seja, eu tenho aquela diversidade que a gente vai falar depois, Sim, oculta, né? maravilha. Que quase que não aparece, não é verdade? Eu trabalho com a comunicação não violenta, eu trabalho com oficinas, mentoria para lideranças em C-Level, eu tenho um programa chamado Converse, que eu junto a comunicação não violenta, a neurociência e a resiliência para trazer toda essa abordagem. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Bem-vinda, Vânia. Alice, você chegou. Vamos lá, boa noite. Consegui, depois de alguns problemas técnicos, obrigada aí por me esperarem. Bom, gente, muito obrigada pelo convite, estou adorando. Nem começamos o bate-papo, já estou adorando aí, tá com tantas mulheres diversas aqui. Vai ser muito divertido, muito conteúdo de instrução, né, que a gente vai conseguir trazer. Bom, meu nome é Alice, eu sou psicóloga, eu trabalhei mais de 20 anos em áreas de recursos humanos, então passei por todas as áreas, seleção, treinamento, consultoria interna, fiz implantação de projetos também de diversidade, inclusão. Agora eu sou psicóloga técnica responsável de uma clínica,
né? E hoje ainda trabalho muito com o tema de carreira, seja recebendo, né, os clientes aí para falar sobre as suas angústias, e muitas delas vêm de vieses inconscientes, né? Também atuando, nunca consigo deixar as empresas, né? Também continuo atuando com as empresas para fazer projetos, assim, né, como foi falado também, com comunicação violenta, comunicação não violenta, falando também aí sobre esses projetos de diversidade e inclusão que não tem mais como não deixar isso de lado, né? Não tem mais como tampar os olhos. Precisa ser Graças a implantado Deus, cada né? vez mais. Sim. Graças a Deus. Não, obrigada, bem-vindas, meninas. Então, acho que eu nunca trabalhei com projetos de diversidade e inclusão, né? Trabalhei mais de 20 anos dentro das organizações, nunca trabalhei com projetos assim de estrutura mesmo, de estratégia, de foco nisso. Então, para mim vai ser muito, muito rico. Estou muito feliz com essa conversa. Certamente eu vou conhecer muito. O meu olhar sobre esse tema é um olhar sobre a perspectiva da mulher, né? Que é uma parte desse grande tema, né? Que obviamente tem toda a sua importância, né? De existir, da gente conversar. Então, hoje vai ser bastante importante para mim também. E eu já queria passar a bola para vocês. Eu fiz um roteirinho de perguntas, quem está acompanhando a gente, mas não necessariamente vai seguir, tá, gente? Às vezes vai vir coisa assim completamente fora do roteiro. É, Pegando esse gancho, né, da apresentação da Vânia, essa foi uma discussão que a gente teve no grupo de WhatsApp, viu, pessoal que está aqui, né, muito importante, que eu acho que talvez a gente possa começar por ele, porque quando eu, como instituto, anunciei que a gente ia falar sobre diversidade, né, ainda que sobre a perspectiva da mulher ligada à equidade de gênero, muita gente se posicionou, gostando, que legal a iniciativa, mas eu recebi muita gente reclamando que só tinha mulher. E aí, eu já queria começar esse assunto, que acho que nem está no nosso script, o que é essa diversidade oculta, né? Porque a gente conversou sobre isso, falando, não só tem mulher, tem muita diversidade nesse grupo aqui, que as pessoas que estão só passando o olho ali no Instagram não estão vendo, né? Então, Vânia, Cá, Alice, vamos rodar essa conversa aqui. Tá. Eu achei muito interessante que você trouxe, porque eu trabalho com a diversidade antes desse termo, né? E antes de se tornar o que se tornou hoje a diversidade. Eu estou falando de 2002. Tá? Então, eu estou falando de uma época onde não se falava de diversidade, onde não se falava de LGBTQIA+, onde não se falava de pessoas com deficiência, nada. E eu venho de uma empresa onde eu aprendi, eu fiz treinamento para poder aprender a olhar o outro. E aí nós fomos a primeira empresa no Brasil a ter a cota de diversidade alcançada dentro da organização. Ninguém tinha. Mas nós fomos treinados, eu aprendi a ser treinada, fiz treinamento para eu aprender como lidar com uma pessoa que com preto, com a síndrome de Down, com deficiente visual, com deficiente auditivo, com todos os tipos de deficiência. E eu sou treinadora para deficiente visual, porque eu tive que fazer um curso para poder trabalhar e falar de uma forma em que o deficiente pudesse me entender. Olha só. E o visual, o surdo, por exemplo, ele faz a leitura, né, de labial. Então eu tive que aprender a falar. E aí foi se passando os anos e muitas coisas as pessoas começaram a falar e não tinham muito isso. E aqui hoje eu faço um curso de letramento. Então hoje eu estou de novo trabalhando nesse sentido, porque eu preciso saber como me posicionar e como eu incluir as pessoas dentro das oficinas que eu trabalho, dentro das empresas que eu vou, e no dia a dia mesmo, na ida no supermercado, sabe, na conversa com alguém em algum lugar, e nós não sabemos fazer isso. Eu me surpreendi com quanta coisa eu desconhecia.
Tá? E essa deficiência oculta foi uma delas, que eu não sabia. Perfeito. E aí, acho que passando a bola aí para cá e depois para a Alice, tipo, o que que estereótipo tem a ver com isso, né? E o viés inconsciente com isso, porque que a gente passa o olho e não vê o que realmente está por trás, né? E, enfim, conta um pouquinho, Kai e Alice. Sim. Eu acho que, assim, para a gente começar, assim, pegando um gancho também do que a Vânia traz, né? Quando a gente está falando desses estereótipos, na verdade, são expectativas que a sociedade impõe, e aqui a gente está falando de estereótipos de gênero, né? Que obviamente tem de raça, tem de vários outros. Expectativas que a sociedade impõe em relação aos diferentes gêneros, né? Então, exemplo, no caso das mulheres, a gente ainda educa, se a gente for pensar na nossa socialização, meninas para o papel do cuidado. E aí a gente educa meninos para fora, né? Quando a gente pensa, inclusive, nos brinquedos, né? Os brinquedos, quanto que a gente ainda estimula, por exemplo, meninos a brinquedos relacionados a raciocínio lógico, meninas a brinquedos do cuidado, né? Com bonecas, né? Enfim, comidinha, casinha e tudo mais. Então, a partir daí, quando a gente tem esses estereótipos, essas expectativas, isso vai se formando os vieses. Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, existe toda uma expectativa em relação a como as mulheres devem exercer o seu papel né, de carreira, de trabalho. Então, aí é que vem as grandes questões. E para a questão do viés, a gente precisa estar presente. Por quê? A gente não consegue eliminar. Machismo estrutural a gente elimina? Não. Mas a gente pode estar mais presente para isso dentro do ambiente de trabalho. E aí tem todo um papel que a gente vai discutir aqui, que é o papel da alta liderança. Né? A alta liderança, ela realmente precisa estar engajada, interessada, com vontade, com recursos, né, para efetivamente conseguir desenvolver políticas, programas, práticas, né, no caso de gênero, para que a gente consiga ter esse avanço, né, das mulheres não só no topo, mas também na base da pirâmide, porque quando a gente está discutindo equidade de gênero, normalmente a gente fala sobre queremos mais mulheres na liderança. Mas e as mulheres que estão na base? E as mulheres que estão na base normalmente são mulheres pretas, né? Então, voltamos de novo a essa discussão da interseccionalidade, né? Mas, enfim, é um caldo aí para várias horas de discussão. Que delícia, Alice. Não, e pegando justamente o gancho da Van e da Ká, né? Vieses inconscientes, está enviesado, né? A gente não percebe que nós estamos fazendo. Então, sim, tem todo aí um inconsciente coletivo aí que nós temos que está sendo trabalhado para que isso aconteça. Dito isso, nós estamos numa sociedade civilizada, né? Somos seres que conseguem realmente parar e pensar, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, por que eu faço, e começar a fazer essa análise. Gostei muito da fala da Van, que ela fala assim, até hoje eu faço cursos e me surpreendo com o que eu estou aprendendo. E é sobre isso. Se é inconsciente, não é com uma palestra que vai se resolver, não é um curso, é uma educação contínua. A gente precisa ressignificar e desconstruir diariamente, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho menino e eu tenho uma filha menina. Ela é mais nova e ela teve até um episódio muito curioso essa semana, porque ela falou, eu cheguei estávamos todos reunidos, né? Perguntei para minha filha: oi, filha, você quer, né, a comida? Ela: não. Prontamente, não. Ela tem 2 anos. Aí as pessoas: nossa, personalidade forte. Eu falei: se fosse meu filho mais velho, que é um menino, é personalidade forte ou ele sabe que ele quer? Né? Então, parar e pensar nisso. Coisas né? Que nem tão pequenas, né? Assim que a gente não percebe mesmo, né? Exatamente, mas foi que nem a Ká falou. E é desde pequena, é desde casa. Eu falo assim, não, ela não tem uma personalidade forte. Os dois sabem muito bem o que eles querem e sabem expressar o que eles querem. Né?
Então, e mesmo assim, eles vão ainda ter os seus vieses inconscientes, eles vão aplicar aí no dia a dia. Eu aplico também. Agora a questão é justamente parar e pensar e refletir. Peraí, por que que eu estou falando que ela tem uma personalidade forte? Porque eu venho ali dos anos 80, que fui realmente ensinada que mulher, quando fala o que pensa, Sim. nossa, que nem já falaram pra mim, você é brava, né? Eu falei, não, eu não sou brava. Eu simplesmente coloquei um limite, né? Então, quando a gente fala isso assim, né, no cotidiano, e quando a gente vai para o mundo corporativo, isso se intensifica, né? Agora, Então, de entender justamente as práticas, né? Sim. É isso que você está dizendo, Ká, quando você fala a gente precisa estar presente. Você está dizendo de estar presente de consciente, ou você tá dizendo a gente precisa estar presente porque isso precisa ser contínuo? Acho que os dois, né? Os dois. Como a Alice falou, a educação é contínua, a gente sempre vai aprender, reaprender e vai estar aprendendo nesse processo. Mas quando eu falei sobre os vieses, né? Então, assim, por exemplo, como que ele repercute hoje no mercado de trabalho? Então, a fala, por exemplo, da Alice. Quantas vezes nós, mulheres, eu já não ouvi falas tipo... Eu costumo muitas vezes ser direta, às vezes, em determinadas falas. E as pessoas interpretam como eu sendo agressiva. Por quê? Qual que é o estereótipo da mulher? Deveria ser a calma, aquela que é obediente, né? Aquela que não fala alto ou não fala de maneira mais forte, né? E isso tem, obviamente, reflexos e penalidades quando a gente está falando dentro de um contexto de trabalho, né? Então, um outro viés que é muito comum da gente ver por exemplo, Então, calma em contextos aí, antes onde de você mulheres... continuar, o o estereótipo é um viés. Isso. O estereótipo é A um gente tem... viés. Exatamente, a gente tem os estereótipos que são essas expectativas. Conforme a gente tem essas expectativas, a gente inconscientemente espera determinados comportamentos de gênero. Tá. Isso é um viés, né? Então, vou dar um exemplo de viés, por exemplo, viés de percepção. Existe na sociedade o tipo de viés de que, sem base concreta nenhuma em fatos, de que mulheres não são boas em raciocínio lógico. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de fala, certo? Várias vezes, eu já Sim. ouvi várias vezes. Ah, você é demasiadamente emocional, né? Não serve, né? Não é uma pessoa lógica. Logo, não pode ir para exatas. Só que quando a gente vai na base científica, não tem pesquisa que mostre, que demonstre que existe uma diferença do cérebro de gênero, em termos de gênero, né? Masculino e feminino. Então, isso cai por terra, né? Então, é isso, assim. E como que isso se repercute dentro de um mercado de trabalho, por exemplo, na área de tecnologia. Na área de tecnologia, a gente tem vários vieses, né? Então, um dos vieses, por exemplo, a gente tende, como mulheres tendem a ter a maior sobrecarga do papel de cuidado, quantas vezes eu já ouvi também, num processo de promoção, decisão, lideranças estão decidindo quem será promovido, e aí pensa assim, mas o fulano é super presente, sempre está dedicado ali, sempre está, precisou, tá pau para toda a obra, né? Esse tipo de fala. Então, quando a gente não tem essa intencionalidade nas políticas, naturalmente a gente vai penalizar as mulheres. Porque se recair ela esse papel de cuidado, obviamente, ela não vai estar disponível o tempo todo. Então, ela não é. Então, a gente. Assim, são várias questões aqui que eu estou trazendo, né? A forma. A gente pensar o que é produtividade, o que é resultado. Então, entra um pouquinho nessa reflexão aqui. Mas, assim, estereótipos eles estão totalmente atrelados, né? Vânia, quer falar? Acho que eu achei que eu gostei da fala da Aline, né? E eu acho interessante, eu gosto de também trazer, Aline, as crenças. Então, se eu tenho uma crença que ela é estereotipada, ou como na resiliência a gente fala que é uma crença que é determinante, mas ela foi
ela se tornou rígida, porque eu aprendi isso na minha história. Quando eu chego dentro das organizações, os homens vão trazer exatamente essa postura da mulher, desse cuidado, desse lugar. Então, eu gosto muito, né, de brincar, porque eu gosto de uma frase que diz assim: as crenças são as histórias que nos contaram para nos educar, que nós nos contamos para viver e vivemos a vida do conto. Então, eu estou te escutando, eu estou pensando que as mulheres também repetem essas crenças, Repetem certo? essas crenças, Então, a porque gente vai reportando esse estereótipo, né, de geração para geração. Ó, posso assim. dizer uma coisa para vocês? Olha, eu vou falar uma coisa. Não, liga o som para falar. Tá? Eu fui trabalhar, né? Eu fui numa multinacional, meu pai. Muda. Peraí, meu pai trabalhava nessa multinacional. Acho que tá, não. Cortar, tá? Eu tô com um problema aqui, tem alguém me insistindo numa ligação. Ele falou assim para mim: olha, você vai começar a trabalhar, então você se comporta, hein? Eu falei: mas como assim eu me comporto? Por quê? Porque para ele eu tinha que ter um comportamento de menina. Mas qual é a diferença? Eu vou trabalhar dentro de uma organização. Então, esse é um estereótipo. E que eu carreguei isso, tá, meninas? Carreguei isso por um longo tempo. Até que eu comecei a estudar. Mas peraí, mas o que é comportar? O que é o me uma comportar? palavra grávida, né? É uma palavra grávida, exatamente. E aí eu fui entender, depois que eu fui estudar sobre viés, que eu fui entender o que isso queria dizer. Então, o quanto que nós trazemos da história da nossa infância, tanto os meninos quanto as meninas, e carregamos isso para as organizações. Por isso que eu falo, assim, não dá para separar isso só num curso. Não dá para você aprender isso só de uma vez. Nós temos várias frases, que eu chamo de rótulos, né, que nós levamos. E aí você está falando, né, daquele viés do comportamento de quem vai ser promovido. E aí eu entro também com o viés da afinidade, né, que é aquele assim: o cara estuda na mesma faculdade que eu, ele tem o mesmo biotipo que o meu, ele mora no mesmo bairro que o meu, então eu escolho aquela pessoa e não aquela outra pessoa. Não, que pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma história com relação àquela que é aquela pessoa que o gestor vai promover. Então, gente, é complexo, né? Mas eu acho que é gostoso da gente trabalhar sobre isso. Eu queria pegar esse gancho aí, na verdade eu quero Sim, você trouxe, mas olha só. Quem está falando? Desculpa, Alice? Mas eu queria passar a bola para a Alice para trazer o olhar de recursos humanos também, que você viveu muito tempo. Fui eu. Então, porque eu quero essa coisa que a Vânia falou, eu quero segurar para pegar o gancho para a gente falar sobre essa questão da afinidade, da gente estar sempre com as mesmas pessoas. Tal. Alice, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem dentro da organização encontros de gerações. Sim. Vários, né? Então, por sinal, assim, hoje em dia. Vários, nós estamos numa fase que tem 4 gerações. 4 ou 5 ou 6, um monte, porque tem menor aprendiz, tem o outro. E você tem gente de 70 anos, e mesmo a pessoa de 40 anos, ela pode ter como referência líderes que vieram de uma estrutura completamente diferente, não sabem como fazer diferente, né? Então tem muita gente sofrendo aí. Como é que a gente... como que a gente faz? Por onde a gente começa? Eu brinco que a gente começa pelo começo, que é seleção de pessoas, que é quando a gente entra na empresa. É a porta de entrada de uma empresa. Então, se tiver alguma empresa aqui assistindo, eu já sei que existem softwares que fazem isso. Mas, gente, empresas, né, que fazem toda a captação do currículo, gente, façam algo que vocês já tirem o nome, os pronomes, enfim. Deixem os currículos, que a gente fala, neutros. Isso já é uma primeira quebra. Né? Antigamente eu tinha, por exemplo, quando eu comecei isso de falar assim, vou tirar os nomes e os pronomes do currículo, eu tinha um assistente que fazia isso para mim, que era uma empresa de engenharia que eu trabalhava, o core era engenharia, e eu consegui quebrar essa barreira de falar assim, não, mulher não vai para o campo, porque mulher é... E também você entender o quanto você faz esses vieses para as atividades da empresa. Não, o homem engenheiro vai para o campo. A mulher faz a finalização da obra porque ela é detalhista.
Gente, não, pelo amor de Deus, né? Olha só, né, como que a gente está criando aí, né, justamente o que a gente estava falando. Aí quem é promovido? Ah, o cara que fez a obra acontecer, não a que fez, né, o acabamento final. Então eu falo, desde a seleção, né? Então, desde a seleção, a gente já tem que ver como é que a gente inclui cada vez mais currículos, ter pelo menos uma mulher finalista, pessoas de grupos minorizados, né? Avaliação de desempenho também. Fez avaliação de desempenho, sempre que possível 360, depois fecha ela de forma anônima, vai para um comitê de carreira que tem que ser 50% homens, 50% mulheres, avalia realmente, ó, baseado aqui nessas informações da avaliação anônima, quem são os potenciais aqui da empresa para crescer? Quais são as pessoas aqui que nós temos grupos realmente para participar, né, assim, de programas? E aí fazer programas mesmo voltados para mulheres. Eu trabalhei numa empresa que falaram, não, aqui no campo, gerentes mulheres não existem. Eu falei, como assim não existe? Tem mulher. Mulher da empresa tem, né? Aliás, um dado muito importante, desde 1999, nós somos mais de 50% da população das faculdades, tá? Então, esse já é um dado que mostra que sim, nós temos aí muita força de mercado de trabalho. Agora, por que que nós temos esse número e somente 40% dessas mulheres que se formam conseguem realmente entrar no mercado de trabalho? O que que acontece, né? Então, algumas coisas estão acontecendo no caminho. Então, realmente, trazer cada vez mais essa neutralidade para a avaliação, e aí sim a gente consegue verificar, peraí, aí a gente tira esse viés inconsciente, né, do gênero, sim, e fala assim, não, realmente, ó, peraí, e fala que por um acaso, essa pessoa que se destacou é uma mulher, tem filhos, não interessa se tem rede de apoio ou não, né, que nem a gente fala muito, né, e quantas pessoas na entrevista, né, eu falo, quando estava com meu filho, o seu filho tem menos de 2 anos, se a escola ligar e falar que tem que ir para o hospital, quem vai? Eu falei, eu sou a mãe. Eu vou para o hospital. Quem vai ficar com ele em casa se ele precisar ficar em casa? Eu falei, eu tenho uma rede de apoio. Mas quem socorre meu filho sou eu e meu marido. Tá? O pai da criança. Responsáveis, né? No responsável. Agora, pegando, construindo em cima disso que você está dizendo, e a Caixa, que já trouxe a questão de produtividade, de impactos no trabalho, quando a gente trabalha de uma forma assim, com esses vieses todos, acho que principalmente de gênero e de afinidade, talvez, né? Não sei. Qual o impacto disso, né, efetivamente, na tomada de decisão, num desafio de agendas para propositiva, para outras soluções, para outros caminhos para inovação? Qual que é o impacto disso? O que você tem visto, Ká? Conta para a gente. Sim. O que eu tenho visto, assim, eu tenho já trabalhado bastante com diversidade dentro das empresas, e mesmo as empresas que são maduras, assim, né, já tem muitos anos desenvolvimento de políticas, de práticas, é muito interessante que quando vem a hora do vamos ver, né, então, assim, agora a gente está nesse contexto pós-Covid, crise, né, a gente tem visto agora um enxugamento também de investimentos nessa área de diversidade e inclusão. E aí, o que é curioso é que essa é a primeira área a ser cortada os investimentos, né? Enxugada, né? Então, por que eu estou falando isso? A gente vai sim precisar ter esse comprometimento da liderança. E como que isso influencia nessa tomada de decisão? Por mais que a empresa hoje coloque números, né? Então, assim, eu tenho meta de 50% de mulheres na liderança em 2025. Se eu não fizer um trabalho efetivo de inclusão, que é identificar as necessidades das mulheres dentro da organização, possivelmente essas mulheres vão sair. Então, ano passado a gente, por exemplo, teve, né, o grande prêmio Nobel, que mostrou, né, durante mais de 200 anos, né, vários dados estatísticos demonstrando por que existe um gap de gênero no mercado de trabalho. E aí mostra, entre várias questões, o desafio começa com o primeiro filho.
porque essa mulher ela é penalizada dentro do ambiente de trabalho. Então, a promoção dela vai sendo mais lentamente quando comparado com os homens. Por isso que eu falo assim, se a gente não tiver essa intencionalidade nas políticas, a gente vai continuar tendo esse gap de gênero dentro das organizações. E mais obviamente, isso está decisões do mesmo, relacionado né? com... Desculpa. Não só que isso está relacionado com tomada de decisão, porque chega no final, como eu te falei, está na mesinha ali, vamos decidir quem vai ser a pessoa que vai ser promovida. Ninguém olha para essa questão, né? Ah, mas vamos olhar, vamos tentar identificar essa intencionalidade. Nessa hora não se fala, vai se olhar de forma performance, a performance tradicional, de que é entrega, de que é resultado, e o processo continua, né, de fortalecimento desses estereótipos. Então, assim, não basta a gente ter essa política se na prática ela não é implementada quando realmente precisa, que é nesses contextos onde a gente vai ter situações, né, momentos de promoção, momentos de contratação, como a Alice trouxe, né, essa intencionalidade nas contratações. Se isso não tiver, a gente não vai ter efetivamente essa inclusão de gênero acontecendo. E aí você está trazendo, acho que, aspectos muito importantes que estão relacionados ao tema da segurança psicológica, né? Que é fundamentalmente a gente ter uma organização que tenha políticas, normas e processos que apoiem isso, né? Além do papel da liderança e como é que a gente funciona enquanto prática, né? Na tomada de decisões. Então, acho que para fazer esse link com quem chegou agora, né? Que a gente está querendo ampliar essa perspectiva mesmo para vocês, né? O que isso tem a ver com segurança psicológica, e talvez a Vânia e a Alice, né? E aí depois a Cá. Eu vejo, se nós temos, como a Alice falou, eu preciso ter o sponsor. Qual é o sponsor? O campo é o líder. Se ele não colocar isso como prioridade dentro da organização, isso não vai cascatear. Ele tem que colocar isso. Eu venho de uma organização, eu trabalhei 35 anos no mundo corporativo, em 9 multinacionais. Só uma eu vi fazendo esse trabalho, onde para o C-Level, para o CEO, era importante a gente fazer a inclusão. E ele era o sponsor, ele trabalhava junto. Então, ele estava com a gente, aquilo que a gente fala dentro, né? O líder, ele não está à parte, ele faz parte. Uhum. E se ele não fizer parte desse movimento dentro da organização, nós vamos ficar com um discurso muito bonito, que é o que eu tenho visto por aí, eu trabalho dentro das organizações. Você acha o discurso lindo, maravilhoso, mas a efetividade, ela não existe. A efetividade, ela é muito baixa em... Não sei as meninas como é que elas veem isso, mas eu observo isso nas minhas relações com as organizações com as quais eu transito, que eu vejo, que eu leio. Então, assim, o impacto, todo esse lugar da mulher, ele precisa ser revisto, tá? E também com relação à nossa igualdade salarial, que é uma coisa que agora que está começando. Gente, isso tem se falado há muito tempo e agora que está realmente algumas coisas acontecendo. Então, é sair do discurso belo, lindo, maravilhoso. A gente vê muita coisa na mídia, mas quando você vai dentro da empresa, não é bem isso que está acontecendo. Tá? Então, o impacto ele só vai acontecer positivo se realmente as empresas e os gestores e os líderes tomarem essa ação e isso fazer parte do nosso diagnóstico da segurança psicológica. Isso tem que fazer parte. Então, quando fala de aceitação à diversidade, as pessoas falam, tá bom, tudo bem, mas o que é a aceitação da diversidade? O que é diversidade? Qual é a amplitude, qual é a dimensão do que é a diversidade? Eu acho que às vezes fica em a minha percepção que eu vejo que às vezes fica muito restrito. E tem uma coisa, eu tive organizações que eu apliquei o teste em que as pessoas negam essa aceitação da diversidade como negativa, tá? Como assim? Elas dizem que tem? Que não tem, que isso tem algum erro.
que o que o resultado que deu que não resultado tem, não condiz com a realidade. quer dizer, elas preenchem mesmo e elas mesmo falam, não é possível, a gente é diverso aqui. Ah, Exatamente. porque tem Então, o medo de mexer na ferida, né? E aí acho que a experiência também mais recente deles dentro das organizações, tudo, tem o medo de mexer na ferida quando você tem assim um time de liderança predominantemente masculino. E você trouxe um exemplo de um CEO. Eu queria muito que você tivesse falado uma CEO era é, sponsor. Mas então tem uma CEO que eu não sei como é que ela está fazendo agora, mas eu sei que ela está nesse caminho. Ela, inclusive, tem feito muitas. Eu conheço ela desde, sim, acho que tem acho que alguns há 30 exemplos anos, bacanas, né? Mas tá? assim, normalmente a gente é um estereótipo nosso também, né? Tipo, o cargo de presidente, a gente já entende que é um cara, né? Então esse cara precisa mexer numa ferida dele também, né? E do Também. brio ali da vaidade de quem está na mesa de decisão com ele para falar, a gente está muito igual. Sim, Enquanto a isso. gente estiver muito igual, a gente não vai diversificar nas nossas decisões, nas perspectivas, a gente não vai encontrar caminhos diferentes, nem formas diferentes e gerar o impacto, né, que a gente quer gerar, no que a gente precisa se desafiar. Né? Só Então, acho que tem tem esse lugar, só complementando, você vê isso quando você faz um trabalho para mulheres no conselho. Você não vê muitas mulheres, e ainda é alguma coisa difícil, porque como não? Qual a diferença que existe? Temos mulheres fantásticas aqui fazendo esse trabalho. Tá trazendo até um dado, Vânia. Eu, como psicóloga, eu sempre tento ir para a parte dos números, de assim, não deixa eu me apoiar nos dados também, né? Sim. Você falou de conselhos administrativos, 19% só de acordo com a McKinsey, pesquisa de 2022, somente 19% dos conselhos administrativos são compostos por mulheres no Brasil. Gente, o Brasil é enorme. É enorme. Então, assim, são Você sabe que muitas empresas. eu já estava pesquisando um dado, né, que acho que na área de marketing, de consumo, se usa muito, que chama tipping point, que é justamente ponto de inflexão, né, onde a gente consegue atingir um percentual mínimo necessário para movimentar uma nova forma de consumo, uma nova forma. Para a organização, para a cultura organizacional, a gente usa muito isso, né? O quanto que a gente precisa ter de aderência, né, ou de perfis dentro dessa empresa, né, aderentes aos nossos valores, para poder chegar num ponto de inflexão e finalmente a gente gerar novos comportamentos e tudo mais, né? E no passado isso era de 35%, porque as coisas eram mais lentas, né? Tipo, a oferta de serviço, de produtos, né, eram mais lentas, isso movimentava o consumo de uma forma mais lenta também. E quando as organizações passaram a adotar isso como mudança cultural, e os tempos de hoje, com tudo acelerado, já diminuíram esse percentual de inflexão de 35% para 25%. Então, quando a gente fala hoje em tipping point, né, o ponto da virada de 25%, a gente precisa de pessoas aderentes a algum novo movimento. E a gente tem menos que isso, né, em cargos de liderança executivos. Quer dizer, a gente tem muitas mulheres nas organizações, especialmente, né, sei lá, vai entrando, mas em cargos de tomada de decisão, a gente precisar de 35% das mulheres para fazer uma virada, tá longo ainda? Bem Tá, longo. Muito. muito. É, eu acho que isso que você trouxe é bem importante, porque tem muitas pesquisas que estão mostrando isso, né? Que se a gente não tiver pelo menos 30% de mulheres, né? Quando a gente está falando na alta liderança, as políticas, né? As práticas, elas acabam sendo inefetivas, assim, elas não vão acontecer, elas não vão ser sustentáveis, né? Então, assim, eu acho que é uma série de coisas que eu acho que precisam ser pensadas, né? A Van trouxe muito essa questão da performance, e eu vejo isso muito também, dando o meu olhar, né? Eu vejo muitas empresas focadas em números, bater as metas da diversidade, ganhar os prêmios, né? Great Place to Work, várias outras premiações,
mas a efetividade da inclusão, isso na prática não está acontecendo. E para isso acontecer, a gente vai ter que ter não só força de vontade, não só recurso, mas consistência, ação, discurso e prática acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque acontece muito discurso, pouquíssimo das práticas, né? Não são efetivadas. E acho que uma outra coisa que é importante trazer aqui é a parte de métricas e monitoramento. Eu vejo, acho que um gap muito grande, assim, em falhas de como monitorar esse impacto, né? Porque no final das contas também são empresas e as empresas também vão olhar para resultados se as políticas estão sendo efetivas. Perfeito. E eu acho que isso também precisa estar dentro do desenho dessas políticas, né? Como a gente vai criar indicadores, medir esses indicadores para a gente conseguir dizer, beleza, talvez essa prática não foi tão efetiva, vamos fazer ajustes, porque a questão não é tipo assim, isso não funciona. A questão é, ok, vamos tentar mudar outros indicadores para ver se a gente consegue ter mais sucesso nesse tipo de política ou nesse tipo de prática. Então, eu sinto ainda uma imaturidade muito grande do mercado nesse aspecto, porque a gente não consegue medir as políticas, muito discurso, pouquíssimo uma ação mais consistente, né, efetivamente. Assim, a gente pode dizer que muito que a gente tem dentro das empresas às vezes, são embaixadores, então, assim, como a gente estava falando, é uma liderança que é super engajada no tema, mas, assim, isso não está ainda espalhado de uma maneira mais consistente para dentro da organização. Mas é isso, eu acho que a gente está aqui para tentar fazer isso ser diferente, né? A gente está falando de cultura e cultura não muda, obviamente, de um dia para o outro, né? Perfeito. E aí acho que a gente já vai finalizando, né? Porque passa muito rápido aqui o papo, mas a gente tem aí uns 10 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. E pegando o gancho no que você falou, Ká, das práticas, né? E das métricas, queria que vocês fizessem uma rodada entre vocês aí, contassem pra gente o que vocês já viram que funcionou, né? E que resultado que vocês já viram acontecendo aqui. Acho que de repente quem estiver escutando pode gerar ideias, né? Ou caminhos por onde começar. Eu gostei muito. Eu confesso que eu não vi isso em muitas empresas, tá? Mas justamente começar fazendo ações de Dia das Mulheres para homens. Então, vamos falar sobre vieses inconscientes para um homem falando para outros homens. E também, em paralelo, para as mulheres, vocês precisam também entender os vieses inconscientes que vocês adquiriram, porque mulher, no começo, teve que se masculinizar muito também para entrar no mercado de trabalho, né? Não sei se vocês lembram, tem pessoas muito jovens aqui na live assistindo, mas lá nos anos 70, 80, mulheres na engenharia, todas elas cortavam cabelo, estilo Joãozinho, porque era uma forma delas se sentirem pertencidas, né? Então, o que a Vânia falou também, né? Nós falamos muito sobre inclusão e de uns anos para cá a gente está começando a falar de pertencimento, tá? A gente inclui essas pessoas. E o que a gente faz com isso? Né? Então, assim, se não foi o que a Van falou. É turnover, é rotatividade, a gente investe em pessoas, em conhecimento, tempo, e a empresa perde dinheiro com isso. Né? Perde capital humano, capital intelectual. Então, concordo muito com o que a Van disse. Está faltando monitoramento. Está faltando, por exemplo, empresas que fazem as premiações e pesquisas, né, de melhores empresas para se trabalhar, investir em selos de diversidade e melhores práticas, premiar as melhores práticas, reconhecê-las também aí no mercado, né, não é aquela coisa só para os outros verem, né? E compartilhar conhecimento. Né? Porque não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né, de políticas e práticas, mas a gente pode se inspirar, né? Então, acho que incluir os homens nas iniciativas para as mulheres, né? Acho que é isso legal. O que mais, gente? Eu acho que também a gente precisa trazer esse lugar, que como a Aline falou, dos vieses, por exemplo, eu tenho trabalhado bastante os vieses dentro das oficinas de comunicação não violenta. E isso tanto os homens e as mulheres. E eu gosto de mesclar os dois, porque eles trazem os vieses como é visto por cada ângulo.
E como é que eles fazem essa mudança? Então tem sido assim muito rico de você olhar que as mulheres também têm os seus vieses, os homens têm os deles, e como é que a gente ressignifica, né? Que eu acho que a grande coisa é ressignificar. Porque, como a Aline falou, uma das coisas mais importantes para nós seres humanos, nós temos a necessidade de pertencimento. E essa necessidade de ser pertencimento, ela está além da minha necessidade de sobrevivência. Então, o primeiro lugar, quando a gente está falando de estereótipo, está falando de diversidade, está falando de mulher, é assim, como é que eu coloco o pertencimento como uma tábua, um lugar onde eu vou assentar ali e que todas as pessoas possam se sentir pertencidas, em gênero, em raça, em cultura, em todo o conhecimento. Então, eu percebo essa mudança. Então, eu faço questão, as pessoas dizem, mas Vânia, você está trazendo viés, você está trazendo padrão de comportamento. É para você entender como é a sua comunicação, quais são os vieses que estão atrelados na sua comunicação, que você faz a exclusão, muitas vezes, de alguma pessoa numa reunião, não quer ouvir o que aquela pessoa disse. Então, eu gosto muito de trazer isso e tem sido bem rico, tá? As pessoas têm gostado bastante, têm prestado atenção e tenho recebido alguns contatos. Vânia, eu tenho uma comunicação que eu tenho esses vieses todos. Como é que eu faço para trabalhar? Então, Isso eu acho isso muito legal. Porque desperta consciência, né? Na live da semana passada a gente falou de microagressão e com certeza, assim, quantas vezes eu não sou, né, microagressora, né? E também, né? E quando a gente não fala sobre isso, isso vai ficando completamente fora do meu radar, né? Assim, sobre tudo isso que a gente está falando agora. Sim. Nossa, eu também tô, né, escolhendo a partir do meu viés, né? E não tô parando nem para ver nem para perguntar de onde isso está vindo, né? Cá, e você? O que você já viu que deu certo, né? Conta pra gente. Eu acho que o que eu tenho, assim, eu tenho visto coisas pontuais e coisas que eu acho que são mais efetivas. Então, por exemplo, que a Alice trouxe, né? Incluir os homens, eu acho que é padrão, assim. Se a gente está falando sobre mês da mulher, né? Mês Internacional da Mulher, a gente não vai mudar nenhuma realidade se a gente não inclui os homens. Eles fazem parte do problema, eles precisam fazer parte da solução. E aí é muito comum, assim, nesse período, né, surgirem palestras, pedidos, síndrome da impostora e etc. E acho que é um processo que, para mim, pelo menos, é de educação, né? Então, muitas empresas pedem uma sensibilização só para as mulheres. E aí eu tento trazer, não, por que não fazer isso para todos da companhia? Né? Se equidade de gênero, nesse caso específico, né? Trazendo números, trazendo dados, trazendo consciência, trazendo os homens como aliados, eu acho muito importante, nesse mês, essa discussão, trazer os homens para jogo, né? E aí uma outra coisa que eu acho importante é a gente desconstruir essa lógica individual, né? Então, de ascensão individual. Em que sentido? Quando a gente pensa, né, em avanços, né, em termos de direitos das mulheres, a gente percebe que os avanços sempre aconteceram de maneira coletiva. Nunca foi de maneira individual. Porque se eu for a única diretora executiva, no meio de uma sala com vários homens, possivelmente, talvez alguns meses, eu vá sair, como a gente estava falando, ter pelo menos no mínimo 30% ali de diversidade para conseguir sustentar minimamente as políticas avançarem. Então, o que eu tenho feito e que eu acho que tem tido mais sustentabilidade é criar redes de apoio de comunidades de mulheres também dentro das organizações para elas se fortalecerem e crescerem. Não no sentido de criar silos, né? Tipo assim, nós né, temos esses problemas, não, mas no sentido de, ok, essa é a realidade, né, o machismo vai continuar acontecendo, principalmente a gente estava falando de empresas predominantemente masculinas, mas como a gente pode se apoiar? É sair da lógica completamente do patriarcado, que coloca a gente em competição, para uma lógica de colaboração e de cocriação. Como que a gente cria redes de apoio para se
se ajudar e se fortalecer nesse processo. Então, eu acho que isso né, uma prática que eu acho que eu diria assim, tem resultado financeiro? Não sei se tem resultado financeiro, sinceramente. Mas é efetivamente a inclusão, né? O sentimento Eu de arriscaria que tem, pertencimento. né, cara? Justamente, porque vai Posso pegar, trazer uma vai pegar em colocação de um pertencimento, vai consultor? pegar em engajamento, vai pegar em, né, em vontade de colaborar, e numa situação de Sim, bem-estar e sim, sim, emocional para poder performar verdade. melhor, né? Com certeza. Posso trazer só uma Obrigada, Cá. colocação, que aí eu gosto de trazer um diagrama. Tem um diagrama que eu gosto de trabalhar bastante, que ele fala que a base são as relações. Então, se eu não tiver uma relação, uma boa relação, aí eu estou falando no horizontal mesmo, todos os níveis de todas as pessoas, eu não vou ver as possibilidades para eu criar oportunidades e eu ter ações para eu chegar no resultado. Então, esse é um diagrama de um professor meu dos Estados Unidos, que eu fiz CNV no trabalho, onde ele fala esse lugar e ele traz a diversidade, que a base está na relação. Então, é essa construção de relações que a gente precisa fazer, que são interdependentes, né? Que elas vão fazer essa construção e que elas vão chegar no resultado, né? E que é real, a gente é muito limitado sozinho, né? A gente desenvolve mesmo nas relações, né? E é aí que mora toda a beleza e a complexidade da gente fazer as mudanças, né? E trazer para o consciente, para a mesa, tantas histórias e perspectivas diferentes, né? Agora sim, a gente tem 3 minutos. A semana passada, o Instagram derrubou a gente antes de terminar, 3 minutos antes. Então, vamos lá. Eu queria, assim, primeiro agradecer vocês imensamente. Quem está aqui na live também, espero que tenha sido super útil. Eu aprendi muito com vocês. Acho que a gente fez um jogo bacana. Vocês trouxeram dicas importantes. As questões das métricas também fundamentais. Para a gente ir concluindo, com o meu profundo agradecimento para vocês, eu queria dar o espaço para vocês dizerem onde que as pessoas podem encontrar vocês rapidamente, né? Instagram, LinkedIn, enfim, para fazer aí a publi de vocês, para as pessoas te encontrarem também. Perfeito. Então, o meu é Alice Melo, com 2 L's oficial, aqui no Instagram, nas redes, no LinkedIn também é fácil de me achar como Alice Melo, ou Alice P. Melo, que é o meu sobrenome, né? Praça de Melo. Legal. Tá bom, o meu é Vânia com W, muitas pessoas não conseguem perceber, mas é Vânia com W, Moraes com E Troiano com Y. Então, esse arroba, eu estou no LinkedIn, no Instagram. Eu atuo mais no LinkedIn, porque lá eu posto diariamente, eu ponho artigos, eu tenho colunas de revista. Então, quem quiser, vai lá e a gente se conhece mais. Legal. O meu também, eu uso bastante o LinkedIn, então divulgo sempre também reflexões, artigos lá. Tá como Karine Rose, exatamente como está aqui também no meu Insta, Karine Rose, R-O-S. E também tem a minha consultoria na área de diversidade e inclusão, que é somosniwa.com.br. O Niwa é com N-E-W-A, né? E aí fico à disposição quem quiser também me adicionar no LinkedIn, em outras redes, para seguir esse papo que a gente teve aqui. E eu vou salvar essa live para quem quiser depois compartilhar ou assistir depois. Eu vou marcar todos esses perfis para vocês aproveitarem que estão aqui e seguir essas mulheres maravilhosas. Sigam o Instituto para mais lives que vem aí. E meninas, acabou. Foi super rápido, delicioso. Foi rápido. Beijo. Obrigada pelos convites. Foi ótimo. Obrigada. Adorei a troca. Obrigada, beijo. Beijo, meninas. Parabéns Tchau. pela iniciativa, Tchau. meninas. Tchau, tchau.